Pronto, ok? Estamos ao vivo. Olá, seja muito bem-vindo a essa aula sobre as leis da prosperidade. Meu nome é Thiago Domingues, sou fundador e diretor do Instituto Internacional de Artes Milenares, tá? E nessa aula aqui a gente vai falar sobre uns assuntos muito interessantes. A gente vai falar sobre as leis que vão te ajudar a te levar para a prosperidade, a levar você a realizar os seus sonhos, a atingir os resultados que você sempre sonhou, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria esperar aí as pessoas já estão entrando, tô vendo aqui, ok. Opa, o Alex, oi Alex, tudo bom? Bacana, legal. Mariana, legal, bacana, legal. Bacana. Enquanto as pessoas vão entrando, vai colocando aí, tá? De onde você é, tá? De onde você é, fala também qual que são suas principais dúvidas, o que está te impedindo hoje de evoluir a questão da sua saúde. Você fala, poxa, eu não consigo ter a saúde que eu queria, ou não consigo ter a tranquilidade financeira que eu queria, ou, se não, eu não consigo o relacionamento que eu queria, tá bom? Me fala aí o que você está tendo de problema, tá? Infelizmente eu não vou conseguir responder todas as dúvidas, mas é bom eu ter essa margem aí, porque de repente eu faço depois um outro webinário falando sobre esses problemas, ok? Então, escreve aí, aqui do lado, quais são esses problemas e também escreve aí de onde que você é, qual o seu nome, tá bom? Para eu poder saber aí com quem que eu estou trabalhando, tudo bem? Então é isso aí. Bom, muita gente já entrou, eu acho que a gente já pode começar, tá? Então eu vou aqui pro meu computador para mostrar para vocês aí todo esse conhecimento aí que eu adquiri ao longo de mais de 10 anos, tá bom? Então vamos lá. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o que diferencia as pessoas bem-sucedidas das que nunca têm sucesso, tá? É aquela coisa da gente ficar sempre buscando a mesma coisa, tentando coisas diferentes e nunca atinge resultado, né? Eu penso que para algumas pessoas isso pode ser um quadro bem comum, né? E eu vou falar para você qual é o principal fator que faz isso acontecer, tá? O principal fator é que muitas pessoas vivem no ciclo da miséria. O ciclo da miséria é aquele lugar que você sempre... Quando você está num ciclo, o que acontece? Você sempre está voltando, né, para o mesmo lugar, né? Andar em círculo, né? Então é exatamente o que acontece. Você vai, tenta alguma coisa diferente, volta para o mesmo lugar. Agora eu vou aprender a vender. Aí o cara vai lá, estuda a venda, mas não consegue atingir resultado. Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso. Eu passei porque eu fui tentar estudar vendas e por um tempo eu não vendia, porque eu não aplicava, por incrível que pareça, eu não aplicava. Eu já conhecia essas leis da prosperidade, mas eu não aplicava. Eu achava que simplesmente as vendas iam fazer eu atingir o resultado, né? Essa coisa que colocam na nossa cabeça que é só resolver a parte prática, né? Não tem a parte, vamos dizer, subjetiva, né? A parte da mente, a parte do espírito, né? Só tem que fazer a parte prática e já resolve, né? Já gera resultado. E tem muitas outras coisas que giram em volta, tá? Então por isso a gente fica sempre nesse ciclo da miséria, né? Isso é um problema complicado, é um problema muito complicado. E algumas pessoas acham que sabem, mas não sabem como sair desse ciclo, né? Como eu já falei para vocês, às vezes a gente fala assim, poxa, não, eu tenho que aprender a vender, é porque eu não sei vender direito, é por isso que eu não estou conseguindo. Ou se não, é porque eu não emagreço porque eu não estou fazendo dieta tal, sabe? Eu não estou conseguindo fazer dieta, eu não consigo reduzir. E isso é barra, porque na verdade tem pessoas que comem pra caramba, certo? Que comem. Eu já vi, assim, pessoas que comem muito e são magras. Enquanto outras que, sabe, que fazem grandes dietas e tudo mais e não emagrecem. Aí falar é o metabolismo. Tá bom, mas quem comanda seu metabolismo? Você sabia? Tem uma pessoa que comanda seu metabolismo. Essa pessoa, não é uma pessoa, né? É uma parte do seu corpo. Essa parte do seu corpo se chama cérebro, tá? E o seu cérebro, no nível inconsciente, comanda tudo isso.
Se você comanda o inconsciente, você comanda o resto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, tá? Bom, vamos lá. O que essas pessoas tentam? Né? Qual que é a principal coisa que todo mundo tenta quando está tentando atingir algum resultado? Tentam mudar ações físicas, né? Como por exemplo, você vai lá e resolve fazer uma dieta louca lá, né? Ou se não, você tenta fazer uma reeducação alimentar, né? Tá famoso esse nome. Hoje em dia isso aí né? E a real da reeducação alimentar é que ela é uma coisa boa, mas para sua saúde é uma coisa boa, porque bem ou mal as suas células são alimentadas pelo que você come, certo? Então é bom para a saúde, mas não é isso que vai fazer emagrecer. Não é isso. Ou, agora eu vou refazer minhas finanças, eu vou fazer contas e vou reduzir custos e aí eu vou ter mais dinheiro, vou ficar mais tranquilo financeiramente. Né? Engano total. Eu já vi gente que gasta aliás, eu conheço gente que gasta pra caramba, que gasta muito e com besteira e continua rico. Não é assim, você fala, o cara começa, dinheiro não aceita desaforo. Isso aí é outra história, não tem nada a ver com isso. Tem gente que gasta e com besteira e é multimilionário. E do outro lado, pessoas que são super econômicas e são pobres. Não tem, sabe, tá sempre fazendo economia porque, sabe, não consegue comprar um carro novo, não consegue, sabe, fica naquela mesquinhez, tá? Então eu vou aprender a vender para minha empresa crescer. Ó, eu conheço grandes vendedores que passaram por momentos muito complicados. Certo? O cara era muito bom vendedor e passou por um momento complicado. Por quê? Porque ele não conhece o outro lado da história, que a gente vai falar nessa aula. Outras pessoas tentam mudar a mentalidade. Falam, não, é mindset, o cara vai para um programa de coach, vai para, sabe aqueles seminários de um final de semana que você sai super positivo, agora eu consigo tudo, tal, e o cara vai para a prática e não dá certo. Isso acontece. Então eu tenho que ler o livro tal, e aí eu vou conseguir. Não dá certo. Sabe, todas essas coisas são boas, tá? Essas mudança de ação física, mudança de ação mental, são boas, mas elas sozinhas não funcionam. Tem que ter um fio condutor que leve, que junte tudo isso e gere um resultado, tá? Isso precisa estar ancorado a uma espécie de caminho específico, tá bom? Outras pessoas vão usar métodos esotéricos. Então eu vou fazer um mapa numerológico, mudar minha assinatura, ou se não, eu vou fazer um mapa astrológico e vou descobrir os meus pontos fracos e aí eu vou melhorar e também é muito bom, mas não funciona sozinho. E outras falam, vou usar a lei da atração. Também funciona, mas não para todo mundo. Porque pode ser que as outras pessoas não tenham esse fio condutor que eu falei. E por incrível que pareça, as pessoas que conseguem dar certo usando só a lei da atração, elas já estão inconscientemente trabalhando usando esse fio condutor que eu vou falar para vocês. Elas fazem isso, mas inconscientemente. Por quê? Porque às vezes foi uma coisa que elas aprenderam, que foi colocado na mentalidade delas, no conhecimento delas. Elas já trabalham isso desde criança porque os pais vêm daquela sabedoria dos avós que sempre falavam aquelas frases clássicas e eles agem de uma forma específica que possibilita a lei da atração funcionar, tá? Possibilita os métodos esotéricos funcionarem. Sabe, só tá faltando ele fazer essa coisinha. Tá faltando o cara mudar uma ação física. Tá faltando o cara mudar uma atitude mental. Tá faltando ele usar a lei da atração ou mudar a assinatura dele. Sabe? Sabe, tá tudo pronto, só tá faltando isso. Mas o problema é que esse tudo pronto pode ser simplesmente acidental. Pode ser que essa pessoa nasceu com essas vantagens. E o mais interessante é você ter comando sobre isso, né? Você ter controle
sobre você entender o que está acontecendo, né? Você entender o que está acontecendo na sua vida, né? Você entender por que você está conseguindo o que você está conseguindo. Isso é muito importante. Não é aleatório, tá? Não é aleatório. É que nem as pessoas que jogam as coisas na mão da sorte. E muitos dizem, sorte não existe. Sorte existe. Sorte é algo que existe para os desavisados, certo? Para algumas pessoas, a sorte é preparo. Para mim, a minha sorte é preparo. Eu sei que eu causei o que chamam de sorte, certo? E eu vou explicar isso para vocês um pouco mais adiante. O fato é o seguinte, você tem que parar de fazer o que você está sempre fazendo. O fato, repara, se você for olhar para trás, olha para trás todas as coisas que aconteceram na sua vida, até hoje, tá? Repara que, eu tentei sempre fazer coisas diferentes, mas você vê que tudo tem uma linha igual, né? Eu tentei abrir um negócio diferente, né? Eu abri uma floricultura, não deu certo, aí depois eu tentei abrir uma escola. Tá bom, mas como você lida com isso tudo? Você vai ver que o jeito que você trabalhou essas duas coisas foi o mesmo. Não importa se o negócio é diferente. Eu tentei emagrecer usando dieta, e outra vez depois eu tentei fazer academia. E depois eu tentei fazer dieta e academia. E não deu certo. Por quê? Porque tem uma linha que você está seguindo errado. E pode ser que você nem esteja percebendo qual é essa linha que você está seguindo, que é a mesma. Tá? Você está fazendo as mesmas coisas. Então pare de fazer o que você sempre fez, e você vai entender o que você sempre fez, e seja diferente. Você precisa ser diferente da pessoa que não está. Você vai ser uma outra pessoa. Você não vai ser a mesma pessoa que não estava atingindo o resultado que queria. Seja em matéria de saúde, seja em matéria financeira, seja em matéria de carreira, seja em várias coisas, relacionamento, tá bom? Então, nessa aula a gente vai falar dos 3 pilares e as leis da prosperidade, tá? Os 3 pilares que regem as leis da prosperidade. Eu vou falar mais precisamente sobre esses 3 pilares. E esses 3 pilares não surgiram na minha vida por acaso. Eu, apesar de já ter nascido numa família que já tinha conhecimento dessas leis, eu aprendi isso empiricamente, tá? Ou seja, isso veio automático, né? Porque se o seu pai vive falando para você que, por exemplo, não fale besteira porque você pode estar atraindo isso, né? Você vai atrair isso, não fale isso, que aí você vai atrair, né? Aquela sabedoria da vovó. Quer dizer, isso vai entrando no seu inconsciente, de tanto que as pessoas vão falando, que elas vão te educando, certo? Então, empiricamente, eu já tinha isso tudo. Isso já estava nas minhas células desde mais novo, tá? Isso foi uma vantagem, mas a partir de um momento eu resolvi estudar isso, né? Foi muito interessante que eu me deparei com um livro da Lei da Atração, O Segredo, né? Tinha sido acabado de lançar. Eu lembro que os meus pais já tinham conhecimento desse segredo, né? Mas eles resolveram ler para ver como é que era essa nova visão, e eu vi aquele livro, achei bem interessante, pedi para eles para ler e tal, e eu comecei a ler aquilo ali, me deu um primeiro passo, e foi a partir dele que eu comecei. Aquilo foi um gancho, né? Quando eu li aquele livro, eu falei, nossa, mas eu acho que tem mais coisa aí. Tem mais coisa, não é só isso. E aí eu fui atrás de mais conhecimento. Eu sabia que eu poderia buscar isso, principalmente com a minha mãe, que já tem muito conhecimento sobre isso, e fui buscar mais conhecimento sobre essas leis. Então eu busquei, peguei livros, estudei, certo? Estudei por vários anos, certo? Esse conhecimento. E o fato é o seguinte, um ano depois disso, né, depois que eu peguei esse livro, o fato é o seguinte, eu tinha problemas de relacionamento, né, problema de conseguir um relacionamento, que eu, que eu me sentisse feliz,
Tá? Num primeiro passo eu não conseguia ninguém que me desse valor, certo? Eu tinha um problema muito complicado também de autoestima, então tudo isso se juntava e eu tinha um problema muito sério com isso, com essa questão de relacionamento. E a minha antiga namorada era uma pessoa que realmente me colocou muito para baixo. E foi interessante porque ao longo daquele ano, né, que eu terminei com essa namorada, foi ao longo do ano que eu comecei a estudar a lei da atração, né? Que eu comecei a ver e exercitar coisas que me deixassem feliz. E eu sabia que aquela pessoa já não estava me fazendo feliz e automaticamente fez a lei da atração fez com que eu me separasse dela. E mais do que isso, eu tinha um caderno que eu anotava sempre tudo que eu queria. E todo dia eu anotava. Isso tem um poder muito forte. Você pegar um caderno e todo santo dia, à noite, antes de dormir principalmente, é o melhor momento, você anotar todas as principais coisas que você quer. E uma das coisas que eu mais queria era ter uma parceira com algumas qualidades tanto em questão de visual quanto em questão de jeito de agir, e uma pessoa que fosse parceira minha, que estivesse junto comigo tanto nas minhas conquistas quanto nas adversidades que poderiam acontecer, e eu fui anotando isso. O fato é que 3 meses depois eu conheci a que hoje é a minha parceira até hoje, que já estamos juntos há quase 10 anos. Tá? E isso foi graças a esse caderno. E como que eu sei que foi graças a esse caderno? Porque a descrição dela é exatamente igual, não tem nenhum... Olha, todas as coisas que eu anotei no caderno, não tem uma qualidade que ela não tenha. Não tem uma qualidade. Que interessante, não é mesmo? Você pegar, você anota cada um desses dados e aí você atrai aquela pessoa para você. Mas isso foi possível por quê? Porque eu já tinha empiricamente as outras leis, elas estavam funcionando dentro de mim, e depois que eu fui descobrir isso, tá? Era engraçado, porque eu olhava, eu conseguia realizar as coisas com a lei da atração, e eu olhava outras pessoas que estavam estudando isso aí, largavam um livro e falavam, esse negócio não funciona e tal. Eu falei, como assim não funciona? Para mim funcionou. Mas por que funcionou para mim? Porque eu já tinha as outras leis empiricamente instaladas no meu inconsciente, né? Então, por isso que funcionava, né? E depois que eu fui descobrir essas leis, depois que eu fui olhar e falar, puxa, mas isso aqui eu já faço, isso aqui eu já sabia, isso aqui meu pai dizia há muito tempo, isso aqui minha mãe dizia há muito tempo. Isso é muito interessante. Mas aí depois veio outra conquista que eu queria atingir, que é que eu queria ser bem-sucedido financeiramente. Eu coloquei na minha cabeça um dia, falei assim, eu vou ser bem-sucedido financeiramente. E pronto, vou ser. O fato é que em 3 anos eu já tinha conseguido atingir o meu primeiro 1.000.000 em vendas, certo? E eu já tinha atingido muito mais financeiramente do que eu imaginava há 3 anos atrás. Então, em 3 anos, eu consegui me realizar financeiramente. E, claro, não existe uma realização total. Você sempre está buscando mais, né? Você sempre está buscando mais, tentando... É uma das leis, né? Que é a lei da evolução. Se você não está evoluindo, você está morrendo. Isso é básico, tá? Então, mas o fato é que eu atingi... Se eu olhasse há 3 anos atrás como eu me tornei, eu teria falado, caramba, eu superei minhas expectativas. Tá? Tudo isso usando principalmente a lei da atração somada às outras leis que já estavam... nesse momento eu já tinha conhecimento dessas outras leis.
No momento que eu atingi esses resultados, eu já tinha conhecimento de todas essas leis e como elas estavam funcionando na minha vida, tá? E o mais interessante é que eu consegui tudo isso antes dos 30 anos. Ou seja, tem pessoas que têm mais de 40, 50 anos e tentam montar um negócio sólido que atinja grandes resultados, e eu consegui isso antes dos 30. E como tem pessoas que conseguem isso com 20 e poucos anos, como você olha o Mark Zuckerberg do Facebook, tá? Você olha pessoas desse tipo que atingem, que são bilionárias, mas por que eles conseguiram chegar nesse ponto? Porque eles tinham ali, como eu posso dizer, empiricamente as leis a favor deles, tá? Não sei se eles têm conhecimento, pode ser que tenham, mas se não tinham, tudo isso atuou como um acidente para eles. Então, você quer ter isso como acidente ou quer ter isso de propósito, tá? Então, o fato, eu não tô falando nada disso para me gabar não, tá? Eu só tô falando tudo isso para mostrar para você que é possível, tá? É possível sim atingir esses resultados. É possível você conseguir sair daquele mesmo ritmo, né? Como eu vinha de relacionamentos ruins, tal, e de repente eu quebrei isso. Eu vinha com um costume que eu não tinha, um sucesso financeiro que eu queria, e de repente eu tomei uma decisão e aquilo mudou. Mas não foi só a decisão, foram várias coisas, foram várias decisões que foram tomadas juntas. Mas é possível, tá? Isso que eu quero deixar bem claro, por isso que eu falei tudo isso até agora, para você entender que é possível para você sim, tá bom? E uma coisa muito interessante, quando a gente atinge grandes resultados, a gente começa a ver que não são mais tantos resultados que valem tanto, mas sim você vê as pessoas à sua volta felizes, certo? E mais legal é que você quer levar esses resultados para outras pessoas, exceto se você for realmente uma pessoa meio competidora, né? Você quer ser o primeiro, o número um, aí essas pessoas geralmente guardam para elas. Mas quando você tem o intuito de fazer o bem, você realmente quer levar isso para mais pessoas. E foi aí que eu resolvi, então, por incrível que pareça, dar aulas de vendas, tá? Cursos e mentorias de vendas. E é muito engraçado, né, como é que funciona o cérebro do ser humano, porque às vezes a gente sabe de uma coisa e a gente insiste na coisa que não é. A gente sabe que eu sabia naquele momento que eram as leis da prosperidade que estavam me fazendo atingir o resultado que eu queria, mas eu achava que era porque eu era um bom vendedor. Eu sou um ótimo vendedor, então é por isso que eu consigo o que eu tenho. Né? Você vê como é que o jogo muda, né? Você começa a olhar demais pro físico. E isso é real, isso geralmente acontece, principalmente porque a realidade física é o que está mais à nossa frente. Muitas pessoas me reconheciam por ser um ótimo vendedor. E aí eu fui ensinar isso, né, para as pessoas. Falei, não, tem que passar isso para frente, então eu vou passar vendas para frente. Por quê? Porque é o que eu sei fazer bem. Tava camuflado. E adivinha, não deu certo. Por que não deu certo? Os meus alunos e mentorados não atingiam o resultado. Eu replicava o meu processo com eles. Eu falava, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito certinho, replicado perfeitamente como eu fazia, e não funcionava para essas pessoas. E aí eu comecei a ver, poxa, tem uma coisa de errado. Eu acho que elas não estão vibrando positivo. Aí, pum. Quer dizer, o problema não era que eles não conseguiam vender, quer dizer que eles não estão vibrando na vibração certa. Eles não estão usando as leis da prosperidade a favor deles. Tá? Então, o que aconteceu? E aí, uma outra coisa que aconteceu que era muito interessante é que eu dava conselhos sobre as leis da prosperidade e tudo mais para amigos,
certo? Como uma espécie de presente, né? A gente conversando, eles falando sobre alguma coisa deles, falando, então, poxa, eu estava querendo fazer isso aqui e tal, então, olha, dá uma olhada, lê esse livro. Se eu via, por exemplo, que estava faltando uma lacuna em uma lei da prosperidade, eu dava um livro para ele, falava, lê esse livro aqui. Ou senão eu falava assim, pensa desse jeito, olha isso aqui. E aquelas dicas geravam muito resultado para eles. Só aquelas dicas, aquelas pequenas dicas que eu falava, já, bum, era o que estava faltando para então eles saírem daquele ciclo que eles estavam tentando coisas e não estavam conseguindo. E aí eu falei, poxa, não tem como eu continuar dando cursos e mentorias de venda, sendo que o que está dando certo é outra coisa. Isso é uma coisa muito importante que você precisa entender para prosperar. Siga o caminho que está sendo mostrado para você. Aonde que está dando certo? Então vai fundo naquilo. Né? Esquece essa coisa de fazer o que você quer. Esquece esse orgulho. Eu quero ser um professor de vendas. Né? Aquele orgulho que eu tinha, eu larguei e resolvi ensinar os 3 pilares e as leis da prosperidade, né? Que eu estou ensinando aqui nessa aula. Tá bom? Então, o que acontece? Esses 3 pilares são muito simples, tá? Eles são pilares simples, você vai ver como é uma coisa que não é nada complexa, você vai falar, poxa, não, realmente, isso era bem simples, eu não sei como é que eu não pensei nisso antes, mas é muito importante que eles estejam alinhados. O primeiro passo, o primeiro pilar que você vai ter que lidar é o pilar da atração, tá? Que é o pilar de atrair a oportunidade. Você vai ter que atrair essa oportunidade para você. Então, quando as pessoas dizem que é sorte, né? Que, eu tive sorte. Não, sorte, basicamente, se você for ver aqui no triângulo que você está vendo aqui na tela, é simplesmente atrair a oportunidade e estar preparado para ela e depois agir de acordo com as leis da natureza para que essa oportunidade floresça, tá? É basicamente isso que é sorte. Só que, geralmente, isso aí, as pessoas vivem no automático. Elas atraem a oportunidade, elas estão automaticamente preparadas para ela. Então, vamos supor que a pessoa atrai uma oportunidade de um emprego na área de engenharia, ele é um ótimo engenheiro, porque ele nasceu com um dom para isso, ou senão ele gosta muito. Quando você gosta muito, naturalmente você se torna bom numa coisa. Se você gosta muito e tem toda a estrutura para conseguir trabalhar aquilo, certo? E as leis da natureza estão agindo automaticamente, vão agindo automaticamente sobre ele, certo? Então isso é sorte, né? Quando isso está tudo no automático. Agora, é possível que eu faço isso no meu dia a dia, usar isso, em vez do no automático, usar de forma consciente. Eu vou falar agora para vocês como que você vai usar cada um desses pilares. O primeiro pilar, você vai atrair a oportunidade. Como que você atrai, né? Primeiro passo, a sua vibração não pode ser contraditória. A gente fala da lei da atração, né? Que você tem que escrever lá. Não, vou escrever aqui vou escrever aqui meu desejo, tá? Vou escrever meu desejo, eu quero ser um milionário. Ou se não, eu quero ter uma saúde perfeita. Ou se não, eu quero um relacionamento assim, assim, assado. Certo? Você escreve, ou você fala, declara. Só que lá dentro, o que acontece? Dentro do seu coração, você sente até uma sensação negativa, como se você estivesse mentindo para você. Entendeu? Por quê? Porque lá dentro, cada vez que você fala isso, você está ativando mais do oposto. Aí você fala assim, né? Tem uma técnica da lei da atração que fala que você se imaginar como uma pessoa rica. Vou me imaginar que eu sou rico, e aí você sai para andar como uma pessoa rica. Só que o que acontece lá dentro? Você lembra das dívidas que você tem.
Você sabe que quando você voltar para casa, você vai ter que pagar o boleto da Eletropaulo, e você sabe que quando fizer isso, você vai entrar no negativo. Certo? Sabe? Você vai olhar aquele... Você vai pegar e vai... Você quer emagrecer, você fala, eu sou uma pessoa magra, mas aí você olha para sua barriga e fala, eu não sou uma pessoa magra. Então toda vez que você afirma aquilo, você está afirmando o oposto e está trazendo mais do oposto para você. É uma armadilha da lei da atração, dentro da lei da atração, que se você não souber fazer corretamente a vibração a favor de você, você vai trazer mais do que você não quer. Então você precisa pegar e tirar do seu inconsciente aquela dúvida, aquela coisa que cada vez que você fala assim, eu sou uma pessoa magra, ou melhor ainda, você usar frases que tem mais a ver, em vez de falar sou uma pessoa magra, falar estou emagrecendo. Mas aí vai falar, como assim? Você não está emagrecendo, você não está fazendo nada, você não está saindo para andar. Então o que você faz? Muda a crença, certo? Você vai mudar a sua crença no seu inconsciente. Você vai colocar uma outra crença no lugar. Que você precisa andar. Por que você precisa andar, sair para andar ou sair para fazer exercício para emagrecer? Por que você precisa fazer dieta para emagrecer? Porque isso é uma crença. Simplesmente por isso. E a partir disso gerar uma vibração dominante. Ou seja, você não vai precisar ficar pensando todo dia, ficar lembrando que você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente ou que você é uma pessoa magra. Você não precisa ficar lembrando, isso vai ficar implícito no seu inconsciente. O seu inconsciente gera 90% das suas vibrações. Porque 90% do tempo você está inconsciente. O seu inconsciente está trabalhando. Quando você está dirigindo um carro, você está consciente de apertar a embreagem, mudar de marcha? Você está consciente? Quando você está andando, você está consciente de cada passo que você dá? Não. Então é o seu inconsciente que domina 90% do seu tempo. E se o seu inconsciente domina 90% do seu tempo, você precisa colocar uma vibração positiva no seu inconsciente. E para você fazer isso, também uma outra coisa importante é você se aproximar do que você deseja. Muita gente deseja. Eu já tive pessoas, teve um funcionário meu que falou assim, o meu sonho é ter uma Mercedes C200. Eu falei, legal, você já foi lá na concessionária ver? Não. Então, como é que você quer ter uma noção de como é que é ter aquilo? Você tem que vibrar igual. Então, você precisa chegar perto daquilo. Tá? Ok? Então, esse é o primeiro pilar. O fato é o seguinte, depois esse primeiro pilar, você atraiu, você precisa estar pronto para receber. Tá? Você precisa estar pronto para receber. E para você estar pronto para receber isso aí, o seu inconsciente não pode te sabotar. Certo? Isso é uma coisa muito importante. O seu inconsciente não pode te sabotar. Se você não acredita em você, o seu inconsciente começa a te sabotar. Vou dar um exemplo muito interessante. Entenda assim, primeiro, a base de tudo. O seu corpo foi criado, o seu corpo, o seu cérebro, tudo foi criado pensando, assim, ele foi criado para você gastar o mínimo possível de energia. Principalmente porque na época das cavernas, você teria que pegar e fugir se viesse um tigre de dente de sabre. É tudo para autopreservação. Tá? Então você precisa ter energia para, se você precisar, você foge. Se você estiver cansado, chega o tigre de dente de sabre, pum, e ele te pega. Então é tudo para autopreservação. Pensa desse jeito. Então ele vai querer fazer você gastar o mínimo possível de energia. Se você não acredita que você vai conseguir emagrecer, ele vai te dar preguiça de ir fazer academia. Ele vai te dar preguiça de fazer o exercício mental de emagrecimento. Ele vai te dar preguiça de, sabe? Ele vai fazer com que você não faça aquilo.
Porque ele quer, não gasta energia. Ele vai chegar e falar, seu corpo vai falar pra você assim, seu inconsciente vai falar pra você, não gasta energia, cara. Pode chegar um tigre de dente de sabre a qualquer momento. E se chegar, acabou. Então não gasta energia com isso aí. Gasta com outras coisas. Gasta com a sua série favorita. Você gasta menos energia. Pode ser mais preguiçoso. Certo? Gasta comendo mais. Né? Não é nem gastar, é consumir energia. Né? Você precisa comer mais, você precisa ter depósito. Né? Então tudo isso, depósito para o inverno, né? Como era no Homem das Cavernas. Então tudo isso tem que... Então se você não acredita em você, ele vai te sabotar, vai fazer isso. Agora, se você acredita em você, o que vai acontecer? Você vai olhar e falar assim, poxa, isso aqui é uma oportunidade de eu ter mais segurança em outros fatores da minha vida. De eu ter mais saúde, por exemplo, no caso do emagrecimento. Ou de ter dinheiro, esse projeto vai fazer eu ter mais dinheiro e ter mais segurança. Aí, quando você fala de segurança pro seu inconsciente, ele fala, legal, então vai trabalhar. Mas porque você acredita que vai dar certo. Agora, se você não acredita que vai dar certo, o que vai acontecer? Não gasta seu tempo. Entendeu? E uma última coisa que você precisa entender para receber é não ter orgulho de querer as coisas do jeito que você deseja. Então, você fala, eu vou conseguir um emprego novo. Você colocou na sua cabeça. Vou ter um emprego X. E aí você fala, vou ser aceito na Unilever. Seu sonho é trabalhar na Unilever. Né? Uma multinacional, tal. Ok. E aí você não passa no processo seletivo. E aí você fica para baixo, fala, poxa, né? E de repente aparece uma oportunidade de uma outra multinacional, sei lá, P&G. Só que você está muito para baixo para aproveitar essa oportunidade. Por quê? Porque você queria estar na Unilever. Mas você pode ter o mesmo resultado na P&G. Não, mas eu queria estar na Unilever. É um orgulho. Eu queria estar na Unilever. Não, mas você vai ter um emprego tão bom quanto... Não, mas eu queria a Unilever. Ah, mas eu queria ter o benefício tal. Não, mas você vai ganhar... Sabe? Você vai ganhar o mesmo tanto. Aliás, você vai ganhar mais na P&G. Não, mas... Sabe? Sempre vai ter essa coisa. Tem que ser do meu jeito. O ser humano tem muito disso. Então, isso é mais um fator que precisa estar muito claro na hora de receber. Pode ser que você vai receber o emprego ideal, a sua Unilever vai ser na P&G. Por incrível que pareça. O universo não entende as palavras. Ele entende vibrações. Ele não entende Unilever. Ele entende uma empresa multinacional que trata seus funcionários de uma forma diferenciada e tudo mais. Ele entende isso. E se tem dois nomes, duas empresas que têm essas mesmas características, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a que está melhor para ele, né? A que está mais próximo para você, para atingir outros objetivos que o universo tem para você. Bom, e por último, agir de acordo com as leis da natureza. Ok, você está receptivo, estava pronto para a oportunidade quando ela chegou. Agora, para a coisa se realizar, você não pode ter bola fora. Você não pode cometer aquele erro no seu sistema, no seu fio condutor, como eu falei. E esse fio condutor são as leis da natureza, as leis da prosperidade, principalmente. Tem muito mais leis. A natureza tem muito mais leis do que essa daí que você está vendo aí. Mas essas são as leis que garantem a prosperidade. Tá? Essas são as leis que fazem você conseguir prosperar, pelo menos aqui. Tá? Essas leis eu já comprovei, já usei, já apliquei com outras pessoas e sei que elas funcionam. Se você trabalhar cada uma dessas leis, não ignorar cada uma delas, você vai conseguir prosperar no trabalho que você está fazendo. Tá bom? Então, essas leis são a lei da vibração, que diz que tudo está vibrando. A lei da atração, que é coisas que têm a mesma vibração se atraem. Lei do inconsciente,
que é o inconsciente que gera a maioria da atração, certo? A lei do ser, que você precisa ser para ter. Depois a lei da concepção, você precisa conceber o que você quer. Lembra que eu falei daquela questão lá do cara que não foi ver a Mercedes? Como é que ele vai conceber uma Mercedes? Ele precisa conceber. Lei da constante evolução ou degradação, que é aquela coisa de que se você não está evoluindo, você está morrendo. Tá? Lei da dualidade, essa é clássica, yin e yang, né? Sempre tem um lado... tudo tem dois lados. Se você vê um lado negativo numa coisa, sempre tem um lado positivo. Da mesma forma, se você olhar e falar uma coisa, poxa, isso aqui é muito legal, e aí, na verdade, se você cegou para a parte negativa, você tem que ficar de olho na negativa também, né? Então isso aí também faz parte. A lei da materialização, então, tudo tem um processo natural de materialização. Não aqui nesse mundo material, as coisas não se manifestam de uma hora para outra. Tem um processo. E essa é a lei da materialização. A lei da fé, que é para você, é o tipo de fé que você precisa ter para atrair as coisas para você. A lei do menor esforço, que é a lei básica da natureza. Nada nesse mundo tem muito esforço para acontecer. A planta, ela faz o mínimo possível de esforço para nascer, certo? Ela não se movimenta. Só se o sol vai para o lado e ela não consegue pegar a luz, ela se mexe. Mas se não precisar se mexer, ela não vai se mexer. Então, lei do menor esforço. Lei das linhas tortas, ou seja, não é pelo caminho que você quer que as coisas vão se realizar. Né? Aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas, é aí que acontece. E por último, a lei do alinhamento. Se você estiver alinhado com a fonte de tudo, né? E você pode chamar essa fonte de tudo de Deus, de Alá, de seja como for. Se você não estiver alinhado com isso, nada disso acontece. Tá bom? Então essas são as leis, tá? E eu imagino que alguns de vocês devem estar interessados em entender melhor essas leis, tá? Você falou, poxa, caramba, como é que é? Lei da atração eu já entendi, mas como é que é essa do lei do inconsciente? Como é que é a concepção, da evolução, dualidade, materialização, menor esforço? Como que lidar com essas leis? Quais são os exercícios que seriam melhor para eu conseguir adicionar isso ao meu sistema, certo? E, bom, para você entender, para você conhecer melhor, eu não vou conseguir ensinar isso nessa aula. Essa aula aqui já está com quanto tempo já? Mais de meia hora já. Entendeu? E a gente, se eu for entrar nesse assunto aqui, a gente vai passar aí alguns dias, certo? Então, o que eu montei? Eu montei um curso, tá? Se chama As Leis da Prosperidade. E nesse curso, ele é um curso 100% online, que vai ser em 13 módulos, tá? É um curso incrível, tá? Esse curso, ele tá maravilhoso. Eu preparei ele, assim, com muito esmero, tá? E eu vou falar para vocês o que vai ter nesse curso, né? No primeiro módulo, eu vou falar dos princípios básicos. O fato é que para você aprender cada uma dessas leis, você precisa primeiro ter alguns princípios instalados na sua mente. Alguns princípios, assim, como eu já falei uma vez, você não pode competir. O competidor, ele não tem uma boa energia. E você vai entender melhor o que é isso, tá? Como que isso funciona. Né? Você pode competir brincando e tal, mas tem um jeito específico disso funcionar e eu vou falar melhor nisso. E como outros princípios básicos que você precisa ter para você conseguir entender melhor essas leis. No módulo 2 a gente vai falar da lei da vibração. Eu vou dar argumentos muito fortes dentro da física quântica, né, dentro dos conhecimentos de outras filosofias, para que você entender como que funciona as nossas células, como que são as vibrações, certo? Porque você precisa entender, você precisa estar com isso muito bem assimilado, que tudo vibra, para então entrar no módulo 3, que é a lei da atração. Porque a lei da atração não é nada mais nada menos que as vibrações semelhantes se atraem. Então, se você entender que tudo vibra, e você, como uma espécie de ímã dessas vibrações, pode atrair isso para você. Pode atrair uma vibração específica.
Tá? E como que você vai fazer isso? Né? O ser humano é um dos únicos seres que podem modificar a sua vibração. E você vai entender melhor, não é a visão rasa como você vê em alguns livros, como por exemplo do Segredo. O Segredo ele debateu uma visão mais assim, mais por cima do como é que é a lei da atração. A lei da atração tem muito mais coisa envolvida e a gente vai falar sobre isso no módulo 3. Outra coisa, a lei do inconsciente. Lembra do que eu falei do poder do inconsciente? O inconsciente, ele que faz 90% das vibrações que você atrai. Então, como você vai trabalhar? Como você vai colocar vibrações lá dentro? Como você vai colocar paradigmas, trocar paradigmas? Né? Você vai pegar um paradigma antigo e vai ter que adicionar um novo para o seu inconsciente funcionar, porque ele funciona automaticamente. Essa é a parte automática da sua vida e que tem que existir. Você não vai conseguir ser 100% consciente o tempo todo. Então, o inconsciente precisa funcionar bem. Então, a gente vai falar sobre como você vai trabalhar com esse inconsciente. O próximo passo, a lei do ser. Como que você vai fazer aquela estratégia de você ser antes de ter? Como você vai ser um milionário antes de ter 1 milhão? Como você vai ser a pessoa saudável antes de ter a saúde? Então, isso a gente vai trabalhar nesse módulo 5. No módulo 6, a gente vai falar da concepção, lei da concepção. Como que você cria uma concepção de, no caso de riqueza ou de saúde, como que você chega perto disso? Não é só você ir na concessionária e ver o carro que você quer. Não é. Você tem que criar a concepção de como é que é ter isso. Como é que é viver isso. E a gente vai trabalhar isso na lei da concepção. No módulo 7, a gente vai falar da constante evolução e degradação. E essa aqui é uma das leis mais importantes porque ela rege toda a entropia. Tá? Ela rege toda a entropia. Todo o processo entrópico, desde a criação do universo, o universo está se expandindo. Não sei se você já viu outros artigos científicos que dizem que o universo está se expandindo e que a tendência depois é ele voltar. Né? Então, essa evolução, essa expansão acontece. E nessa expansão existem 2 processos, evolução ou degradação. Né? E isso acontece na sua vida. Você está evoluindo, você evolui, né? Desde uma criança até adolescente, até um adulto. E aí, de repente, você se torna uma pessoa mais velha, depois você se torna um idoso, e então ao final você volta da onde você partiu, seu corpo volta, né? Na realidade, da onde você partiu. Então é isso. A lei da evolução e degradação é a coisa que, se você não está evoluindo, você está degradando. Não tem um reto, um plano reto, certo? Que tudo está, sabe, tudo continua do mesmo jeito. Nada é estático, tá bom? Lei da dualidade, tá? Então a gente vai trabalhar conceitos de yin e yang, né? Você sempre vai ter um lado oposto e como lidar com esses lados opostos, isso é muito importante também. Porque uma coisa é entender, né, que tudo tem um lado, todas as negatividades têm um lado positivo e todas as positividades têm um lado negativo. Mas como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Porque você tem que trabalhar com essa lei, né? Não é só saber, eu sei que se eu escolher isso aqui vai ter um lado negativo. Não é só isso. Você tem que saber lidar, você tem que saber manobrar com isso para você conseguir evoluir e prosperar a partir disso. Lei da materialização. Aqui é a lei da paciência, né? Porque a gente quer que as coisas se materializem do dia para a noite. Aqui você vai entender como é que é o processo dessa materialização, entender que as coisas têm um ritmo específico. Lei da fé. A lei da fé, a gente vai ser principalmente exercícios para você trabalhar a sua fé. Porque é a medida da sua fé, certo? É a sua confiança que vai fazer a oportunidade chegar até você. Uma fé pequena não traz resultados. Uma fé forte consegue materializar qualquer coisa em 30 dias. E a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Módulo 11, a lei do menor esforço. Então você vai entender como lidar da forma que tem menor esforço, deixar
fluir a prosperidade na sua vida. Essa é a melhor coisa. Não é você ir atrás da prosperidade, a procura da felicidade, né? Como diz aquele filme. Não, não é isso. É deixar fluir a felicidade. Você não se sente melhor com essa palavra? Em vez de procura da felicidade, é deixar fluir a felicidade. Deixar fluir a prosperidade. É isso que a gente vai trabalhar nesse módulo 11. Módulo 12, Lei das Linhas Tortas. Então aqui é basicamente como você vai se desprender dos seus orgulhos. Como você vai lidar com esses orgulhos para você conseguir, então, deixar que as coisas boas venham até você. Você já deixou as coisas fluírem, agora você precisa tirar as represas. E uma das represas é o orgulho. E no módulo 13, que é o módulo mais importante, é a lei do alinhamento. Olha, eu acho que é meio óbvio você entender que quanto mais perto da fonte da saúde, da fonte que te traz riqueza, da fonte que te traz os relacionamentos, mais rápido as coisas vêm, mais fácil as coisas vêm. E é isso que a gente trabalha no alinhamento. Quando você está alinhado com a fonte, que essa fonte você pode chamar de Deus, Alá, como eu já falei, né? Pode, independente da sua religião ou crença, quanto mais perto dessa fonte, mais rápido, mais fácil, tudo vai fluir para você. E se você não tiver em alinhamento, provavelmente essas coisas não vão fluir de forma desejável, tá? Então, por isso, esse módulo é o módulo que eu diria que é o mais importante. É o módulo que vai arrematar tudo e vai fechar com chave de ouro esse curso, tá? Bom, tá bom. Agora devem estar se perguntando, tá bom, Thiago, quanto custa isso aí, tá? E o fato é o seguinte, eu já vi cursos no mercado que custam mais de R$1.000, tá? Eu já trabalhei com cursos que falam sobre esse assunto, certo? E que custaram mais de R$1.000. Mas aqui no Instituto a gente está com uma proposta de deixar isso tudo muito mais acessível. Essas verdades, né, que, como você já deve ter visto, tem curso de radiestesia aqui, tem curso de cromoterapia, tem cursos de todos os tipos que trazem verdades para as pessoas, verdades dessa nova era que a gente está vivendo, tá? E uma coisa que eu quero é realmente levar isso para o máximo possível de pessoas. Então, eu precisava tornar isso mais acessível. Por isso, eu vou fazer por um valor super especial, tá? Que é um valor de R$296, tá? Por apenas R$296 você vai ter acesso a tudo isso e, consequentemente, você vai... se você tiver com problemas financeiros, você vai prosperar. Se você tiver com problemas para emagrecer, você vai conseguir emagrecer. Se você tiver com problemas de saúde, você vai melhorar a sua saúde. Tudo isso vai acontecer com você a partir do momento que você começa a aplicar isso tudo, tá? Essas leis. Então, por apenas R$296, você vai ter todo esse conhecimento aí a seu favor por 2 anos. Você vai ter tudo isso aí vai ficar, essa área de membros, né? Porque eu falei, é um curso 100% online. Vai estar numa área de membros, vão ser vídeos explicativos, tá? Isso aí vai ficar disponível para você durante 2 anos. E isso você vai poder parcelar ainda em 12 vezes de R$28,87, tá? No cartão de crédito. Então não tem desculpa, R$28,87 por mês para você então gerar incríveis resultados. Você vai ter 2 anos esse curso, né? Eu sei que você vai voltar para consultar, depois de você estudar tudo, você com certeza vai estar consultando uma lei ou outra, e durante 2 anos você vai ter acesso a isso, tá? E depois a gente vê como é que a gente pode fazer, de repente você consegue baixar esse material aí para você, tá bom? E para você participar, você só precisa fazer uma coisa. Aqui do lado esquerdo, você vai ver um botão Quero me inscrever. Clica nele e aí você vai só preencher seus dados, preencha com muita calma, certifique-se que você está preenchendo tudo certinho, porque esses são os dados que a minha equipe vai entrar em contato para te entregar o curso, para te informar sobre alguma novidade, tá bom? Então preencha os dados direitinho, coloca lá seu nome, coloca lá seu e-mail certinho, certifique-se que está tudo ok, tá bom? Para você poder então participar desse curso.
E mais uma coisa, você não vai levar só isso, tá? Só isso, né? Já tem muita coisa, mas você vai levar mais coisas ao levar esse curso hoje, tá? Você vai ganhar mais 3 bônus exclusivos. O primeiro bônus é o bônus de meditação para a prosperidade. É uma meditação que eu criei, tá? Eu vou até explicar como que você vai fazer essa meditação, mas é uma meditação, é um áudio que você vai ter que fazer com fone de ouvido para você se manter positivo ao longo do dia, tá? Então você faz essa meditação uma ou duas vezes por dia e aquilo vai te ajudar, né? Vai te ajudar a ficar mais positivo, e quando você ficar mais positivo, as coisas fluem melhor e consequentemente você vai conseguir absorver também melhor todo o conteúdo do curso e gerar mais prosperidade para sua vida, seja em qualquer âmbito. Outra coisa é o bônus 2, que é os áudios em MP3. Então você vai ter todas essas aulas, elas vão estar em áudio também, em MP3, para você poder baixar, coloca no seu celular, você vai fazer uma caminhada, coloca o áudio. E aí, para que esses conhecimentos vão entrando, né? Você vai entender que ao longo dessas aulas, você vai ver que você precisa ver as aulas mais de uma vez. Tá? Você vai falar, poxa, essa aula eu preciso ouvir de novo, preciso ver de novo, preciso ver de novo. E você vai para assimilar isso. Quanto mais você vê essas aulas, quanto mais você escutar elas, mais você vai assimilar essas leis. Tá? Então, os áudios em MP3 vão ajudar você a fazer isso, tá bom? Outra coisa é o curso de pêndulo e radiônica. O que é o curso de pêndulo e radiônica? O pêndulo, ele detecta influências negativas, tá? Ou influências de qualquer tipo. E a radiônica, ela trata. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um desejo, mas às vezes aquele desejo foi alguma coisa que a mídia implantou na sua cabeça e tal, e não vai fazer bem para você. Então, você vai lá com o pêndulo, e o pêndulo mostra para você se aquilo ali é positivo para você, se aquilo ali vai fazer bem para você ou não, certo? Se vai se tornar positivo para você, legal, você pega aquilo ali e coloca e manda ver. Se não, você já começa a repensar aqueles objetivos. E a radiônica tem alguns gráficos que aceleram alguns processos, tem algumas coisas que às vezes podem estar te impedindo, né? Às vezes tem um processo que não sai, né? Poxa, que precisava sair aquela coisa, tal, que para a minha vida andar, precisava sair aquilo ali. Então você tem ali um gráfico de radiônica que você pode colocar e que se chama turbilhão, que faz as coisas andarem, tá? Então, você vai aprender, não é só isso, tem várias outras coisas, tem influências eletromagnéticas que podem estar te atrapalhando e tudo mais, então você vai aprender mais sobre isso. E, por esses 3 bônus, você não vai pagar nada, tá? O curso inteiro, mais os 3 bônus, são apenas R$ 296, em até 12 vezes de R$ 28,87 no cartão de crédito, tá? E para você levar esse curso inteiro e mais os 3 bônus, você só precisa clicar no botão aqui do lado, quero me inscrever. E pode ser que você esteja um pouco em dúvida, você fala, poxa, será que esse cara sabe do que ele está falando? Será que isso aí funciona mesmo, né? E eu vou te fazer um convite para um teste. Vou te dar uma garantia de 15 dias, tá? Você usa durante 15 dias, tá bom? Você começa a ter noção do material, você vai ter acesso a algumas aulas, você já vai ver. E se você olhar e falar, puxa, isso aqui não funciona, você vai ver, nas primeiras aulas, nas primeiras 3 aulas, você já vai atingir um resultado bem interessante. As primeiras 4 aulas, mais ainda. Mas se você começar a ver e falar, puxa, isso aqui, não tem nada a ver. Ah, não, isso aqui não tá legal. Eu vou te dar uma garantia de 15 dias, incondicional. É só você me mandar um e-mail, tá? Manda um e-mail para contato@institutoiam.com.br falando que quero meu dinheiro de volta dentro desses 15 dias e eu devolvo integralmente, tá? Sem fazer nenhuma pergunta. Simplesmente assim, preto no branco, tá? Você vai chegar, vai mandar esse e-mail e falar, quero meu dinheiro de volta. Não precisa nem colocar assunto,
tá? Quero meu dinheiro de volta. E a gente devolve o seu dinheiro instantaneamente. Mas eu acho muito difícil que você vai fazer isso. Principalmente porque você vai ver que essas aulas vão mudar a sua vida, tá? Essas leis, o conhecimento disso vai mudar a sua concepção de mundo. Vai te levar para uma nova realidade, tá? Então, eu acredito que realmente isso aqui é simplesmente para mostrar para você como eu confio nesse trabalho. Isso aqui é só para mostrar para você como eu confio. Que se você vê que você, sabe, se achar que isso aí não funciona, seja o que for, só manda um e-mail para contato@institutoiam.com.br. E além de tudo isso aqui é feito pelo Hotmart, tá? Que é uma das plataformas de venda mais seguras do mercado. Então, você consegue pedir, mesmo se você ficar com medo de, será que eles são idôneos, tá, tudo mais, o que você vai fazer? Você pode entrar em contato com o próprio Hotmart e pedir o dinheiro de volta também, tá? E a partir desse curso você vai atingir grandes resultados na sua vida, tá bom? Então, o que você precisa fazer agora? Só clica aqui no botão ao lado, quero me inscrever, e a gente se vê então na área de membros, para a gente poder começar essa caminhada juntos, tá? Para você conseguir atingir os resultados que você sempre sonhou e finalmente quebrar aquele ciclo da miséria, aquele ciclo que você está sempre tentando e nunca consegue, tá? Esse é o momento, tá bom? Então é isso aí. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, ok? E, bom, para finalizar, eu queria contar uma história, tá? Uma história que foi um grande mentor meu que me contou e eu queria passar para vocês essa história. Tinha um cara que estava dirigindo em uma via, numa chuva, não dava, sabe aquela chuva que você não consegue ver nada na sua frente? Então ele estava dirigindo uma chuva dessa. E de repente ele começa a ver ali uma pessoa acenando, falando assim, sabe? E ele tá andando assim, e de repente ele resolve parar. Ele achou que de repente a pessoa tava com algum problema, né? E ele parou assim, abriu a janela, e quando ele abriu a janela, a pessoa chega e fala assim: ainda bem que você parou. Ali na frente caiu a ponte e muitas pessoas já caíram nessa ponte, já caíram dessa ponte, estão não conseguiram se salvar, tem famílias, tem muitas pessoas que morreram, e eu preciso avisar as pessoas para elas não caírem nisso e tudo mais. E aí, essa pessoa fez o seguinte, pegou, estacionou o carro e não restou mais nada para ela do que pegar e começar a acenar junto com essa pessoa. Esse é o meu caminho, tá? É isso que eu faço. Eu estou acenando para você, para que você não precise passar por outras coisas, coisas desagradáveis na sua vida, tá? Coisas que possam te fazer infeliz, tá? Esse é meu objetivo. Então, muito obrigado pela a sua atenção. Espero que você continue acompanhando os próximos vídeos, os próximos webinários. E é isso aí. Não se esqueça de clicar aqui no botão do lado, tá? Se você quiser participar dessa nossa turma, que vai ser algo incrível, tá bom? Então é isso aí. A gente se vê então numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.